Irmãos, que a paz seja com todos vocês. Se ou ainda que é uma única palavra ou expressão e até uma vírgula tem muito a dizer e pode mudar completamente uma frase, uma situação, uma vida. A partícula se dá a ideia de condição para algo. Por exemplo, se a figueira florescer, me alegrarei no Senhor. Já o ainda que expressa uma ideia de concessão. Ou seja, a pessoa age contrariamente ao que se esperava pelas circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, me alegrarei no Senhor. O ainda que de Abacuque ressoa até hoje como uma declaração de fé vigorosa na soberania e na providência de Deus em meio ao caos e perplexidade, diante do aparente silêncio de Deus e da incompreensão do profeta a respeito dos caminhos e propósitos divinos. Embora ele fosse um profeta, Abacuque, no livro não há nenhuma mensagem dele falando diretamente ao povo de Deus. O livro todo é um diálogo entre ele e Deus. E devemos sempre fazer o mesmo em momentos como aquele que ele estava vivendo e momentos como o que estamos vivendo. Ele era um crente da mesma época que Jeremias, e provavelmente Abacuque viveu para ver o terrível mal, o cumprimento inicial de sua profecia, quando Jerusalém foi atacada pelos babilônios, no ano 597 a.C. Em primeiro lugar, vamos ver essa noite a perplexidade de Abacuque diante do caos e o seu clamor. Isso está logo no capítulo 1 de Abacuque, versículos 1 a 4. Começa assim: o peso ou o juízo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade, e ver a vexação ou vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, leis frouxas. A sentença nunca sai, porque há suborno, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Aí vemos então a perplexidade do profeta, diante daquela situação. O caos, ou seja, iniquidade, contenda, opressão, violência e impiedade generalizadas, sem controle algum. A justiça havia desaparecido da terra e parecia que Deus não fazia nada a respeito. Alguma semelhança com os dias atuais? A maneira que nossa geração tem vivido? Depravação, corrupção, amor ao pecado, desprezo para com Deus, desprezo pela santidade e pela pureza, até mesmo no meio do povo que se chama pelo nome de Deus. Lembremos que aquele estado deplorável não era apenas das nações ímpias. Até os chamados crentes da época haviam abraçado práticas pagãs. Uma maneira de viver depravada, sensual, corrupta, passaram a ter comunhão com as obras infrutuosas das trevas. Vergonha, pureza, castidade, santidade, decência, honestidade, modéstia? Não! Melhor aquilo que é vulgar, provocativo, indecente, ousado, fraudulento. Total mundanismo, carnalidade e idolatria. E então, o profeta Abacuque clama
Vemos o seu clamor no versículo 2. Por que razão não fazes ver? Desculpa. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. O clamor do profeta. Até quando? Ele implora por intervenção divina. Não é o que tem acontecido conosco. Os fiéis dessa terra não têm clamado por intervenção divina? Avivamento. Não temos sofrido em meio ao pecado declarado do mundo ímpio? E infelizmente em meio ao pecado abraçado por aqueles que se acham que se chamam crentes? Vemos desvios doutrinários e desvios para a imundície. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Então Deus dá a resposta ao profeta Abacuque, ao clamor do profeta, no versículo 6. Porque eis que suscita os caldeus, ou seja, os babilônios, o reino babilônico, suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais perspicazes do que os lobos à tarde. Seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Deus responde ao profeta. Só que essa resposta de Deus, em primeiro lugar, deixou o profeta ainda mais perplexo e num dilema ainda maior. Ou seja, a resposta foi: Abacuque, as coisas vão piorar. Sim, enviarei um castigo sobre Israel através da mão dos babilônios. Irmãos, todos nós queremos ser portadores de boas notícias. Quem não quer boas novas? Porém, que adiantam falsas boas notícias. Jeremias, o profeta, o homem de Deus, foi jogado no calabouço por trazer más notícias, mas que eram verdadeiras, eram a realidade. Enquanto os falsos profetas estavam soltos, profetando ilusões e aplaudidos pelo povo. Só que ao final, o povo foi para o cativeiro. Foi Deus quem trouxe aquela má notícia via profetas. Mais importante que as circunstâncias, na verdade, é nossa atitude em relação a essas circunstâncias. Isso é o que mais importa. Oremos, desejemos que melhore, sim, imploremos, clamemos ao Senhor, porém não sabemos quando vai melhorar. Enquanto isso, precisamos guardar nosso coração e adorar a Deus em meio ao caos. Deus usaria uma nação ímpia, idólatra, perversa, mais injusta ainda que os judeus, para corrigir os judeus. Como pode? Isso deu, por assim dizer, um nó no cérebro, nos neurônios do profeta. Como pode? Que caminhos são esses? Que propósito há nisso? Então Abacuque clama novamente. No versículo 13, ele declara: Tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Senhor, o Senhor usará tais ímpios, tamanho mal para corrigir o povo. Logo os babilônios, que são piores do que Israel, muito mais injustos. Porque o Senhor mesmo não purifica e restaura o seu povo diretamente, quebranta o seu povo, envia um avivamento. Por quê? Por quê? Nós pedimos, irmãos, temos orado por avivamento há anos. Pedimos que Ele quebrante os corações.
E de repente o que acontece? Deus permite a pandemia, permite o vírus, esse mal que tem ceifado vidas. Assim como os babilônios. Foi permitido aos babilônios invadirem Israel, ceifarem vida, levar o povo em cativeiro. Por causa do pecado. O pecado do povo. Ai, irmãos. Os irmãos têm percebido que mudanças têm acontecido através dessa pandemia? Esse mundo orgulhoso, ímpio, depravado. E quantos crentes também despertaram e passaram a temer mais a Deus e buscá-lo? Que mudanças! Abramos os olhos e comecemos a perceber, se não percebemos ainda. Mas aí Deus dá uma nova resposta após esse clamor de Abacuque. Esse segundo clamor dele, Deus dá uma nova resposta. Deus diz a ele que os babilônios também serão castigados a seu tempo. O mal seria tirado em tempo oportuno, no tempo determinado. Claro que essa resposta não satisfez completamente o dilema do profeta. Ai, quantas mortes, quanto sofrimento, quanta dor que ainda viria. O profeta ficou comovido. Sim, diz o texto, no versículo 16 do capítulo 3, que ele ficou comovido, abalado. E assim também nós ficamos comovidos com a situação. Porém, através da experiência que Abacuque teve com Deus, ele alcançou um entendimento mais profundo do caráter soberano de Deus e obteve confiança maior ainda na providência divina. E isso o levou a aguardar com paciência e em espírito de adoração a intervenção do grande Jeová. Ele levaria a termo todo o seu plano em favor do seu povo. E nós devemos fazer o mesmo. Nos comover, lamentar, orar, buscar ao Senhor, suplicar a cura, suplicar que Ele estanque essa pandemia. Aguardar e adorar. A mão invisível de Deus estava operante lá. Como eu disse, parecia que Deus estava em silêncio. As coisas estavam acontecendo, o caos. Parecia que Deus estava em silêncio, mas a mão invisível de Deus estava operante lá. E também está operante aqui agora, no nosso tempo, o mesmo Deus. Embora olhando, observando, caos de um lado, caos de outro, mais notícias, pode piorar, pode melhorar. E então, Abacuque, ao receber as respostas de Deus, embora não entendesse completamente, nós, irmãos, não temos como entender completamente os planos de Deus, os propósitos de Deus. Deus enviou um povo terrível para corrigir o seu povo. E temos visto esse mal aí. Mas o que diz Abacuque? Capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, sim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, a declara. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Versículo 16.
ouvindo eu a respeito do castigo, do juízo que viria sobre Israel e depois sobre a própria Babilônia, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Ah, sim, nós homens e mulheres de Deus devemos nos comover. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Ah, descanse eu no dia da angústia, que eu tenha descanso, tenha paz em meio à angústia. Quando Ele, Deus, vier contra o povo que nos destruirá. No caso, falando do juízo que Deus exerceria sobre a Babilônia, que destruiria Israel. E o profeta diz que eu tenha descanso nesse dia. E então vem a declaração tão conhecida, o texto tão conhecido. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, porém, eu é pessoal, me alegrarei em quem? No Senhor. Exultarei. Exultar é uma alegria transbordante no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, que também pode ser traduzido Jeová, o soberano, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou, uma outra tradução, me fará andar em lugares altos, sublimes, exaltados. É a declaração de fé do profeta em meio ao caos, em meio a toda aquela situação. Então, meus irmãos, o versículo 17, façamos como ele, como o profeta, que não estabeleceu condições para louvar a Deus. Ele não usa aquela palavrinha, aquela pequena palavra, se, aquela partícula, se a figueira florescer, me alegrarei. Não. Ele usa ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Devemos nos alegrar em Deus. Ele deve ser a fonte de nossa alegria, e não meramente as bênçãos temporais dispensadas a nós por Ele mesmo. Ele é nosso bem maior. Alguém já disse que o inferno se torna um paraíso se Deus estiver lá conosco. Lembremos do nosso bendito Senhor. Ele foi levado ao deserto, um lugar árido, seco, inóspito, hostil. Estava numa situação de fragilidade. Foram 40 dias de jejum e oração, e diz o texto que depois ele teve fome. E não bastasse isso, por fim, a pior companhia do universo apareceu para tentá-lo. O único ser completamente mau e o mais poderoso abaixo de Deus. Caos. Cristo foi tentado a fazer do pão, a fazer do sucesso e fama, e fazer da riqueza o centro de sua alegria, de sua vida. Porém, Jesus olhou somente para o seu Deus e Pai e fez dele o centro, a fonte da sua alegria. Confiou plenamente na providência divina e assim venceu, estando em um lugar hostil, em situação hostil, em uma companhia hostilíssima. Ele, o Senhor, nosso Salvador, poderia muito bem ter recitado esse texto
dito aqui pelo profeta. Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. O Senhor poderia citar isso aqui. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sigamos o exemplo dos servos de Deus e principalmente de nosso Senhor. O deserto, foram 40 dias no deserto. Mas o deserto passou. O cativeiro de Israel, sim, Israel foi levado ao cativeiro, mas também passou. Foram anos de cativeiro, anos. Mas o cativeiro passou. Ou seja, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1, que é um texto que está no nosso calendário anual. Amado, minha amada, continue confiando no Senhor, se alegrando no Senhor, em meio a todo e qualquer caos. O profeta, dialogando com Deus, ainda assim, mesmo com as respostas de Deus, ainda ficou perplexo. Então, mesmo que não entendamos os propósitos, os planos, devemos nos erguer em fé vigorosa, poderosa e revigorante em meio ao caos. Vale a pena lermos de novo essa declaração de fé que ecoa por séculos e séculos e séculos e tem fortalecido os crentes em todos os tempos na história da igreja e continuará fortalecendo a nossa vida, porque é a palavra de Deus. Continuará fortalecendo até a volta do Senhor, até que Ele venha buscar a sua igreja. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Olha, condições, circunstâncias, situação terrível, difícil, amarga, mas ele diz: todavia, porém, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele é meu bem maior e ele jamais será tirado de mim, nem eu serei tirado dele. Ele é a minha herança e eu sou porção da herança do Senhor nessa terra. Exultarei nele, no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, o soberano, é a minha força, é ele que me fortalece e fará os meus pés como os das cervas, ágeis, velozes, firmes em todo esse caos, e me fará andar sobre as minhas alturas, me fará andar em lugares altos, cabeça erguida, indo sempre em frente nas alturas. Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.